Eu sempre fui apaixonado por viver que nem minha mãe. Nada disso fez mudar minha postura em relação à vida. Em relação à vida, eu sempre fui muito bem involuntariamente orientado. Acho que por essa questão de minha mãe estar fora algumas vezes durante a vida, minha mãe chegou a fazer formação de 45 dias fora, assim, para a França uma vez, quando eu tinha 3 anos. Acho que daí que eu desenvolvi o meu maior medo assim, da vida, sempre foi, que era perdê-la. Assim, era perder minha mãe sem eu estar preparado para isso, né? Quando eu resolvi cuidar, assim, quando eu comecei a participar, ela tinha tido câncer 9 anos antes, tinha tido câncer de pulmão, que descobriu na sorte, descobriu por acaso, talvez por isso tenha durado tanto. Ela fez o tratamento, fez químio, tirou o pulmão, né, se tirou um dos pulmões, o direito, né, que é um pouquinho maior. Junto do câncer descobriu também tuberculose, e aí nesse primeiro ano ficou fazendo químio e um tratamento para tuberculose ganglionar, e o remédio deixa enjoado, então juntava o enjoo da tuberculose com o enjoo da químio, assim, foi um ano horrível, né? Mas tinha passado já, mas ela estava bem. Aí no ano seguinte ela me buscou na faculdade uma vez e aí no carro ela me disse que tinha dado metástase. Aí foi a pior das notícias daquela hora, porque se ela tinha escapado ano passado, esse ano era certeza que ia morrer. Não tinha outra opção. É inevitável o aprendizado de más notícias. Dizem que o homem demora mais para amadurecer, né? Se demora mesmo. Com 19 eu me senti assim, uma criança órfã. Eu era o cara que estava assim, mais arrasado com tudo aquilo, porque eu tinha certeza absoluta, assim, eu não tinha a menor esperança de que fosse acontecer alguma coisa diferente de um final trágico, né? Da minha mãe morrer. Eu acho que toda vez que você está falando de relacionamentos mais próximos, é onde está o teu maior desafio. Ela mudou a profissão, ela foi fisioterapeuta por 30 anos, 35 anos, e aí nesse momento ela foi fazer uma faculdade nova, ela adorava obra, ela adorava assim, arquitetura, design e tal, ela foi fazer design de interiores, e aí começou a viajar também e tal, falou que não, não vou morrer agora não. 5 anos depois dela tomar o remédio, deu metástase de fígado. Aí eu comecei a me envolver. Aí já tinha isso 8 anos passados, isso foi em 2013, né? Ela morreu em 2014, isso foi em 2013. Eu tava triste, eu tava com raiva, eu tava decepcionado, eu tava me sentindo enganado, eu tava assim, arrasado, né? Porque minha mãe tava com mais um câncer e agora era no fígado, que pra mim era o fim de tudo. E aí, final de 2013, início de 2014, minha mãe tava com umas coisas estranhas, aí fez um exame, câncer na cabeça. E aí dali parece que foi descoberto por nós na hora certa, porque dali começou a cair, assim, começou a entrar numa fase de piora assim, significativa, sabe? Eu tava jantando com um amigo, incomodado com aquela situação, que minha mãe ia ter que ter uma cuidadora, ia ter que ter um cuidador, uma pessoa com ela, e eu trabalhando, falei, não, cara, isso não tá certo. Aí ele falou, mas por que você não fica? Eu falei, cara, é isso, é óbvio, vou ficar assim. Aí fui. Aí na minha cabeça tava certo, só que eu precisava tomar esse assunto com o cuidado que ele tinha que ser tratado, né, com minha mãe, meu pai. Aí cheguei em casa naquele dia, falei, mãe, tava pensando aqui, você vai ter que ter um cuidador, né? Acho que eu vou acabar saindo lá do meu trabalho e vou ficar com você, o que você acha? Ela falou, tem certeza? Aí eu falei, opa, assim, ok, conquistado, né? Foi em 1 segundo que eu decidi que eu ia sim sair do trabalho. Você não precisava falar com ninguém, não precisava nada, tava decidido. Falei que eu ia sair, que eu ia escrever um livro, que eu ia colocar essa história no papel. Inicialmente o livro era para contar para os meus filhos, né? Que assim ainda não tenho, mas para contar quem foi a avó deles, que eles não iriam conhecer. Quando eu fui para casa, cara, assim, foi a melhor sensação do mundo. Assim, foi a sensação de liberdade que eu
que eu sonho em viver todos os dias da vida, sabe? Eu tava com minha mãe em estado terminal, com câncer, mal, acordava de noite várias vezes, não dormia, tava esgotado, mas tava feliz como nunca fui, assim, até hoje, em 30 anos. O cuidar passa muito por uma leitura de você ama a vida. Você ama a vida nas diferentes dimensões dela, nas diferentes pessoas e nas diferentes formas que ela se apresenta. No final do mês, dia 30, no último dia, a gente ia ao médico. Minha mãe foi tomar banho e aí a Maria, a moça que trabalha lá em casa desde que eu tenho 2 anos de idade, me gritou assim lá pro quarto: Pedro, vem cá rápido, tá sua mãe. Aí assim, meu coração veio à boca, eu fui até o banheiro dela, né? Ela tava caída, desmaiada no banho, né? Isso em abril. Eu falei, não, cara, peraí, eu saí do meu trabalho, mas eu esperava um pouquinho mais de tempo, cara. Calma aí, abril não é hora ainda não, vamos viver um pouco mais, tal, assim, porque abril ela tava bem, não pode cair no banho e morrer, sabe, assim, não era isso que eu queria, acho que nem combinava com a história inteira dela, né? Assim, ela veio, assim, vivendo, progredindo o câncer aos poucos. O apego é a gente entender que a vida é movimento. Aquela queda foi o divisor de águas dela em relação à saúde, né? Em relação a estar bem ou estar bem fraca, assim. E aí ela ficou bem fraca a partir dali. Não, assim, não melhorou mais. Eu sempre ouvi minha mãe dizendo, desde que eu era criança, que ela ia morrer com 94 anos. Assim, sempre foi uma certeza pra mim. Aí eu fui começando, assim, nesses 10 anos, eu fui começando a entender que 94 vai ficar complicado, né? E aí, nesse final, depois que ela foi internada, ela começou já a falar sobre morte. Uma das experiências mais difíceis que eu tive enquanto cuidadora foi cuidar do meu pai, quando ele estava morrendo. E nessa hora ela já tinha câncer no pulmão, assim, porque continuava o câncer no pulmão esquerdo, que ela tinha câncer nos ossos, tinha câncer no fígado e no cérebro. Era alguém que eu amo, né, assim, amava profundamente e que eu estava vendo a finitude. Até que um dia ela falou, não quero mais. Aí que foi o desrespeito da minha parte, né? Eu não aceitei de jeito nenhum. Foi acho que foi a maior briga da gente quando ela falou isso. Foi a hora que ela falou, eu quero morrer. Assim, chega. Eu reconheço minha finitude e só quero que seja respeitada a minha autonomia até o final. Foi difícil aceitar que agora era a hora. Que ela queria morrer agora. E que ia morrer, né? Se eu consigo colocar um foco na vida, eu consigo entender o dinamismo da vida. E aí eu não me apego a um momento dela. Eu começo o livro descrevendo como é a minha mãe, como ela, a postura dela em relação à vida, em relação a tudo. Falo sobre profissão, sobre como ela era quando era mais nova, mas isso em capítulos curtos, né? Até que, assim, antes da metade para o fim é da história mesmo, assim, focada nos últimos 10 anos. É uma biografia focada na história principal da vida dela, né? Com esse livro acho que eu consegui tanto mostrar quem é minha mãe, como mostrar como que a gente pode, né? Assim, não existe uma regra, não existe um jeito certo, né? Mas como que a gente pode tratar uma doença que nem essa, né? Não precisa se entregar, né? Você que direciona a tua vida. A vida, ela é algo maior, porque você não está sozinho nos contextos, tem a ver com 1000 influências, com mil variáveis. Mas dentro dessas 1000 variáveis, como você se comporta, como você se posta, é uma escolha. O luto que eu passei com ela foi em vida. Quando ela morreu, estava tudo pronto. Então ter cuidado dela foi exatamente o que eu precisava fazer. Assim, não abrir mão de nada, porque eu queria estar ali. Assim, eu queria estar em outro lugar. A melhor coisa da minha vida, por incrível que pareça, foi uma morte, né?